Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus Cristo que haverá avanço, haverá crescimento, haverá prosperidade, haverá milagres. Será uma semana de muitas bênçãos, de muita ativação. Será uma semana de restituição, de prosperidade, de portas abertas e de milagres. Nós oramos para que essa semana venhamos viver grandes milagres do Senhor. Meu Deus, abençoe esse empreendedor, essa empreendedora, abençoe esse pai de família, abençoe essa mãe. Eu peço a tua bênção sobre essa casa, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê solução. Todo problema que essa pessoa não está conseguindo resolver, meu Deus, mostra um caminho, mostra uma saída, mostra uma solução, no nome de Jesus. Dá sabedoria, dá graça, dá favor, libera do teu poder, Espírito Santo de Deus. Eu peço, libera do teu favor sobre a vida dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo, que ela seja visitada pelo teu poder, que ela seja visitada pela tua graça, que a tua mão de poder seja sobre ela, que a tua mão de poder seja sobre a casa dela, no nome de Jesus Cristo. Ser visitada por Deus, receba o toque do Espírito Santo sobre a tua vida, no nome de Jesus Cristo. Meu Pai, visita cada lar com paz, com alegria, com vida abundante, com graça de Deus, no nome de Jesus Cristo. Eu peço o teu toque, eu peço, traga o teu mover, Espírito Santo, traga o teu liberar sobre esta vida, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Toque-os com o teu poder, toque-os com a tua graça, toque-os, Jesus. Aquele que está doente, que chegou doente aqui nessa oração, que receba a cura, que receba um milagre de Deus, que receba um novo mover, que receba uma ativação do Senhor na sua vida, no seu propósito, no seu projeto, em nome de Jesus. Visita, meu Pai, visita agora, Pai, com graça e com favor, em nome de Jesus Cristo. E eu apresento diante de Ti, Pai, todas as cartas para Jesus, todas as cartas eu apresento agora. Eu peço a Tua bênção, eu peço o Teu favor, eu peço o Teu sobrenatural, meu Pai, em o nome de Jesus Cristo. Libera do Teu poder, Pai, sobre cada carta, libera do Teu favor sobre cada pessoa que está orando junto comigo agora, e toque-os com o Teu poder, Espírito Santo, toque-os com a Tua graça, toque-os com o Teu favor, Espírito Santo, em o nome de Jesus Cristo. Que essa vida seja visitada, que cada pedido de oração seja colocado no altar de Deus agora, e nós pedimos a cura, a reconciliação, o milagre, a intervenção, a transformação, a porta aberta e o sobrenatural de Deus sendo liberado, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe a tua família. É uma alegria estar aqui junto com você. Escreve aqui nos comentários, escreve exatamente o que eu vou colocar aqui para você. Escreve assim: Deus é maior. Eu quero hoje liberar uma palavra profética ao teu coração. Muitas vezes erramos na caminhada, o inimigo tenta nos atrapalhar. E quando erramos na caminhada, muitas vezes não sabemos voltar ao caminho que Deus tem para nós. Eu vejo muitas pessoas que Deus tem um grande propósito na vida delas, mas quando elas erram, elas travam, elas estagnam, elas não sabem dar continuidade à vida delas. E hoje eu quero ajudar você não só a dar continuidade à tua vida, mas também a usar esse erro como uma plataforma para você continuar crescendo e para você melhorar, certo? E antes de eu dar continuidade a essa palavra, eu tenho que liberar uma palavra sobre um homem que está no caminhão, está trabalhando, está ouvindo essa live nesse momento,
E Deus está visitando este homem, porque ele estava orando essa manhã, pedindo a Deus que Deus mostrasse para ele um caminho melhor, mostrasse para ele uma oportunidade melhor. E essa semana você vai ver essa oportunidade chegando a você. Você vai ver o cumprimento dessa palavra, disso que você estava orando, disso que você estava pedindo a Deus. Você vai ver essa semana o cumprimento disso, em nome de Jesus Cristo. Amém? E tem uma pessoa que está me ouvindo aí, que tem um filho de 13 anos, que anda tendo muitas lutas com esse filho de 13 anos. Deus está te visitando agora, sabedoria e graça para você, mas esse ataque espiritual vai cessar, e isso vem também por meio de más influências na tua casa, más influências próximo de você. Deus está quebrando agora essa rebeldia, Deus está quebrando agora esse espírito de resistência que está agindo na vida dele. Amém? As tuas orações em favor dele vão quebrar essa rebeldia, em nome de Jesus Cristo. Eu também quero liberar uma palavra sobre uma pessoa que trabalha no frigorífico, que está aí me ouvindo e que estava pedindo a Deus semana passada, em favor da sua filha, em favor do seu casamento, em favor, de uma mudança na sua vida. Já teve negócio, quebrou, hoje trabalha nesse frigorífico. Deus vai restituir, você vai viver um tempo de restituição na sua vida. No nome de Jesus Cristo, eu quero liberar essa palavra. Você vai viver um tempo de restituição aí na tua vida. O mal não vai te atrapalhar. O que Deus tem para ti é muito maior. Confia no Senhor, em nome de Jesus. Confia no Senhor, e eu quero declarar, você vai viver um tempo de restituição, de milagres, em nome de Jesus. Amém? Eu quero liberar uma palavra. Tem também alguém que trabalha com camisetas, com estamparia e outras coisas. Deus está visitando vocês agora. Deus está visitando vocês, e eu quero declarar que este ano a família de vocês vai experimentar um alívio de Deus, nas finanças, um alívio de Deus nas pressões externas. Vocês vão crescer mais, vai ser um ano diferente para vocês, em o nome de Jesus. Amém? Eu quero liberar essa palavra hoje. Provérbios 24:16 diz: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. E os Salmos 37, 23 e 24 diz: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Quando nós falamos de erros, não estou falando propriamente de pecado. O erro pode ser um pecado, certo? Mas estou falando da pessoa cometer um erro e não ser um pecado, mas cometer um erro. Por exemplo, foi fazer uma coisa fora da direção de Deus, foi construir e não deveria construir, foi comprar uma coisa e não viu bem o que estava comprando e teve um prejuízo astronômico. Bem, isso são erros, certo? Erros é você ser precipitado na sua palavra, é você se irar e acabar errando com uma pessoa, é você, de alguma maneira ter se descontrolado. Isso são erros, certo? São erros. Mas esses erros podem ser transformados em milagres. O que não pode é você deixar o erro te definir. É isso que não pode, é deixar o erro te definir. A Bíblia diz aqui, porque 7 vezes cairá o justo e o Senhor o levantará. Então, os erros, Deus já estava contando com os erros no início da tua caminhada. Ele sabia das tuas cabeçadas, Ele sabia das tuas precipitações, Ele sabia de tudo isso. Agora, como converter erros em milagres? E aí? O que você acha? Como converter erros em milagres? Porque se a Bíblia diz que Deus levanta o justo mesmo que ele caia, significa que Deus, ele dá uma segunda chance. Significa que Deus pode usar aquele erro como uma plataforma de crescimento, como um aperfeiçoamento, como um meio de ensino, certo? Agora, vamos entender. Primeira coisa sobre o erro: aceite a sua humanidade.
Você não é Deus, você não tem asas de anjo, as possibilidades de cometer um erro são de 100%. E a natureza dos seus erros e o que você faz a respeito deles determina o seu sucesso. Então, a maneira como eu lido com o meu erro, eu posso virar aquilo num milagre, ou eu posso usar aquele erro para me estagnar, para desistir dos meus sonhos, para desistir de fazer o que Deus me chamou. Na minha jornada do ministério, do meu propósito, cometi vários erros. Eu confiei em pessoas erradas, eu abri demais o meu coração para gente que não deveria abrir, eu ajudei pessoas que hoje eu, repensaria, eu dediquei tempo demais em coisas que eu poderia ter dedicado aquele tempo, com a minha família, ter dedicado aquele tempo na presença de Deus. Eu, ao longo da minha vida, cometi erros, assim como você. Todos nós somos passivos de erros. Agora, uma coisa nós devemos entender. Salmo 103, verso 13 e 14. Pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Você tem que entender, você é um ser humano e você vai cometer erros. Todo ser humano comete erros. A nossa humanidade, ela nos limita. A nossa humanidade, ela nos impede de sermos perfeitos. É claro. Agora, eu não posso justificar o pecado ou justificar os meus erros por eu ser humano. Não, é que eu sou humano. Não, você erra por ser humano. Agora, você não pode viver no erro. Você não pode viver no pecado. Você sabe que é humano, errou. Então te levanta, tenta não fazer de novo. Algumas pessoas justificam uma vida de erros. Elas justificam uma vida de pecado. E os erros fazem parte, mas eles não podem ser justificados a todo momento. Você tem que se levantar e procurar não cair de novo, não errar de novo na mesma coisa. Segunda coisa, admita seu erro, reconheça, confesse o erro a si mesmo. Não se justifique, não minta para si mesmo. As Escrituras dizem, em Provérbios 28, 13, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Confesse seu erro a Deus. Abra teu coração para Deus, diga a Deus, eu pequei. Deus, eu errei feio. Eu confiei que não deveria confiar. Eu fiz o que eu não devia fazer. Eu me endividei. Confesse seu erro a Deus. É muito importante porque, as pessoas, e nós temos falado isso inclusive no módulo Metanoia dentro da academia, sobre a pessoa que transfere responsabilidades. É muito fácil eu colocar a culpa do que eu estou vivendo nos outros. É muito fácil eu dizer que eu tomei uma decisão por causa dos outros, mas quem decidiu no final fui eu. Entende? Então, eu não posso transferir a responsabilidade, eu tenho que admitir o meu erro. Eu tenho que admitir, não adianta eu culpar. Não, eu errei, porque minha mulher não me apoia. Eu errei porque eu não vi bem o negócio que eu ia fazer e a pessoa me enganou. Não, mas a decisão foi sua. Você foi enganado, você errou, mas a decisão foi sua, exclusivamente sua. Então nós não podemos, transferir a responsabilidade dos nossos erros. Agora, terceiro, atribua a responsabilidade do erro a quem verdadeiramente é responsável. Por exemplo, você tem um filho pequeno, E os pais que encobrem os filhos sem chamar a atenção deles, estão contribuindo para o erro, estão chamando a responsabilidade para si, sendo que a responsabilidade é sua, mas é também dos filhos. Ou seja, eu não posso pegar toda a responsabilidade para mim, porque há coisas que a gente não é totalmente responsável. Ou seja, se você, por exemplo, trabalha numa empresa
certo? Você é funcionário de uma empresa. Aí aquela empresa lá, ela é multada por algo que você estava fazendo, né? Você fez uma coisa errada ali. Bem, você vai ser punido por aquilo, mas a empresa também, porque ela deveria estar sabendo disso e ela não soube. Então, todo mundo é responsável. Então, essa questão da responsabilidade é algo que nós precisamos entender. Eu não posso puxar toda a responsabilidade do erro para mim. Não, isso aconteceu, eu sou responsável por isso, mas o fulano também é responsável por isso, a fulana também é responsável por isso e aquele lá também é responsável. Ou seja, vamos dividir a responsabilidade agora, porque o que mais tem é pessoas que querem jogar toda a culpa para cima dos outros. Sabe, a culpa disso aqui, dessa empresa ter quebrado, a culpa é do fulano que não soube cuidar bem. Ei, a culpa não foi só dele, a culpa não foi só dela, a culpa foi desse também. Ou seja, a responsabilidade. Por exemplo, se alguém dentro da sua casa faz uma coisa errada, a responsabilidade é sua porque está debaixo da sua tutela, mas você tem que responsabilizar a pessoa também que está debaixo da sua tutela. Por quê? Porque, sabe, todos são responsáveis. Então, a Bíblia diz assim em Provérbios 19:18, castiga teu filho enquanto há esperança, mas para o matar não alçarás a tua alma. O que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo responsabilize também aqueles que estão errados. Ou seja, não só você toma a culpa, mas os outros também vão ter que assumir a responsabilidade com você. Quarta coisa, reveja outras possíveis alternativas que estejam disponíveis no momento do seu erro. A Bíblia diz em Lucas 14:28, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Às vezes, o que parece ser um erro foi a única decisão possível no momento. Então tem certos erros na vida que às vezes é a única coisa que tinha para fazer. Sabe, não tinha outra coisa para fazer. E você fez ali o seu melhor, mas acabou dando errado. Mas era a única alternativa. E eu digo mais, daí aqui se cumpre Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e buscam a Deus. Tem coisas, gente, que não dá para segurar. Tem coisas que você vai ter que se molhar na chuva. Eu sei que às vezes a gente não quer se molhar, mas às vezes você vai ter que entrar na chuva, e você vai ter que se molhar, e você vai ter que comprar uma briga para resolver uma determinada situação, e mesmo que você saia como vilão da história, sabe, você sabe que isso deveria ter acontecido. Tem coisas que devem acontecer, ainda que a gente não quer. A gente não quer, sabe, demitir uma pessoa. A gente não quer, né, ter que demolir uma parede para reconstruir uma nova parede. Mas se você não demule aquela parede, ela vai continuar torta e ela pode cair em cima de alguém. Então você vai ter que quebrar aquela parede e restaurar aquela parede de novo. E assim é tudo na vida. Sabe, tem coisas da nossa vida, gente, tem coisas da nossa vida que às vezes é a única alternativa, não tem outra. Então você tem que fazer aquilo. E às vezes dá errado, mas era a única alternativa. Então não seja tão pesado com você mesmo. Se Deus te mandou e deu tudo errado fazer uma coisa, saiba que a conta disso aí Deus vai cuidar. E para encerrar essa palavra, identifique as pessoas ou circunstâncias que influenciaram sua decisão quando você cometeu um erro. Seus sonhos e metas podem ser destruídos por você ter ouvido um conselho de uma pessoa errada. A Bíblia diz em Provérbios 13:20, anda com os sábios e será sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. Eu ouvi um testemunho a respeito de um pastor que um diácono da igreja deu um conselho para ele, e aquele conselho derrubou. Ele se sentiu terrível e se sentiu mal com aquilo e decidiu largar o ministério.
Depois de 10 anos fora do ministério, por causa de uma crítica de um diácono, ele comenta com outro pastor e ele diz assim: eu dei ouvidos a um julgamento, eu dei ouvidos a uma conversa, a uma fofoca e acabei largando o meu ministério. Essa foi uma das piores decisões da minha vida. Eu estava cansado e ouvi uma pessoa que não estava cheia de Deus. E aquela fadiga e aquele conselho acabaram deturpando a minha decisão. Eu errei de ouvir as pessoas que eu não deveria ter ouvido. Eu quero dizer uma coisa para você, às vezes nós erramos de ouvir pessoas que não deveríamos ter ouvido. Às vezes você errou porque você recebeu um aconselhamento errado. É que nem esses dias eu vi um vídeo, a respeito de uma mulher. Ela e a filha tinham jejuado para a menina passar em medicina. E daí a menina passou em medicina. Ela foi contar para o pastor dela, E o pastor dela disse: olha, eu estava orando na madrugada e Deus me falou que essa porta de medicina não é para tua filha. E essa mulher disse: olha, pastor, eu respeito o seu conselho, mas eu e a minha filha, nós oramos, jejuamos por isso há muito tempo e cremos que Deus abriu essa porta. E a menina está lá, está fazendo medicina. Eu achei muito interessante esse vídeo, sabe por quê? Porque às vezes a pessoa supostamente espiritual, ela diz que ouviu algo de Deus. Ela ouviu algo de Deus a respeito daquilo, mas às vezes não teve o discernimento certo. Às vezes Deus queria avisá-la para ela tomar cuidado, mas o líder interpretou de uma maneira diferente, que não era para ela ir para a medicina. Ou seja, às vezes a falta de conselho, de sabedoria, faz as pessoas errarem. E às vezes a pessoa, por não ter um posicionamento firme, ela acredita num conselho e aquele conselho é fora da direção do Espírito Santo. Entende o que eu estou falando? Então é muito importante você consultar mais de uma pessoa quando você está tomando uma decisão. Essa mãe tomou a decisão certa de seguirem com a medicina. Por quê? Porque Deus havia aberto a porta, então entra por ela, certo? Deus abriu a porta, entra por ela. Então nós temos que ter o discernimento espiritual para não perder as nossas bênçãos. Escreve aqui nos comentários: ter o discernimento espiritual para não perder as nossas bênçãos. Glória a Deus. Eu deixo essa palavra no teu coração. Quero agora declarar o Salmo 91. Glória a Deus. E deixa eu lhe convidar. Eu vou ter agora às 6h45, eu vou entrar ao vivo na Academia Kingdom. E eu vou falar hoje sobre mais chaves de mentalidade. Nós estamos no módulo Metanoia. Vem ser meu aluno, vem caminhar mais perto de nós, certo? Você pode se tornar nosso aluno através, lá no nosso site, www.vinicius17.com.br. A Academia Kingdom Global, ela vai trazer um novo tempo sobre a tua vida. Experimente esse ano caminhar na Academia Kingdom Global e você vai ver coisas grandiosas da parte do Senhor. Amém? Também quero agradecer as orações de todos. Dia 2 de fevereiro, vamos começar na TV Bandeirantes, em horário nobre, às 8h15 da manhã. Isso é uma bênção de Deus. Amém? E todo sábado estou na Rede TV. Agradeço a todos os meus parceiros e amigos do nosso ministério que estão orando por nós, também fazem parte dessa obra, são colunas nessa obra. Que Deus os abençoe tremendamente. Muito bem, eu quero declarar o Salmo 91, quero pedir para você compartilhar não com 10, mas com o máximo de pessoas que você puder. Vamos até o último homem, amém? Vamos até o último homem. Então manda essa mensagem aí para o máximo de pessoas que você puder. Está aberta as inscrições para a Escola de Profetas em julho, nos Estados Unidos. E está aberta as inscrições para a Escola de Profetas que teremos em outubro, se não me engano, na Espanha. Ok? Você que é da Europa, inscreva-se lá no meu site. É só pelo meu site, que é o único lugar que você se inscreve para participar das escolas de profeta, tá? Então, www.vinicius17.com.br. Está abertas as inscrições para Escola de Profetas na Espanha e Escola de Profetas nos Estados Unidos. Muito bem, Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite,
nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Deus está visitando pessoas agora, amém? Que precisam resolver questões muito específicas essa semana, na família e nas finanças. Deus vai dar livramento, Deus vai abrir portas em nome de Jesus, amém? Tem uma pessoa aí, não sei se é nome ou é sobrenome, Celeste. Deus está te visitando agora com livramento. Deus vai abrir uma porta de solução para você, Celeste, em nome de Jesus, amém? E também Deus me deu uma palavra sobre o Wilson. O Wilson, Deus está te visitando, certo? E está visitando a tua casa. E o Senhor está colocando nas tuas mãos grandes oportunidades que você inclusive pediu a Deus. Grandes oportunidades. Essa semana vão chamar você para uma reunião. Em nome de Jesus. Pega aí essa palavra. Eu quero agora orar. Nós vamos levantar as nossas cartas para Jesus. Amém? Levanta a tua carta aí e vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós apresentamos agora todas as nossas cartas para Jesus e pedimos um milagre. Pedimos uma intervenção do Senhor agora, em o nome de Jesus. Colocamos no altar de Deus cada pedido de oração, cada clamor, ó Deus. Essa pessoa que está orando por uma cura, que ela seja curada por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo cura. E nós oramos pela saúde restaurada dela. Oramos para que as dores sumam, as alergias sumam, as inflamações, as infecções sumam e que haja milagre. Eu digo ao câncer, eu digo à depressão, renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. Eu oro também por pessoas, Pai, que estão buscando solução, que estão buscando, Senhor, vitória sobre problemas, sobre situações que elas não estão conseguindo resolver. Eu oro em nome de Jesus, Pai, para que o Senhor dê um caminho para ela, para que o Senhor abra uma porta de milagres e para que o Senhor intervenha. Também oro para que o Senhor nos dê uma sabedoria sobrenatural nessa semana, para que sejamos visitados pelo Teu poder e visitados pelo Teu sobrenatural. Meu Pai, toca com Teu poder na vida dessa pessoa e dá vitória para ela, dá vitória para a casa dela, dá vitória para a família dela. Em nome de Jesus, eu já profetizo uma porta de escape, uma porta de saída, uma solução do céu para a vida dessa pessoa. Oro por provisões especiais essa semana e cada carta para Jesus. Tua palavra diz que o que é ligado na terra é ligado no céu. Por isso, Pai, em fé nós declaramos que o milagre já está feito. A bênção já está no caminho dela. E te pedimos perdão, Pai, por todos os erros que foram cometidos, por pecados, por termos ouvido pessoas erradas, tomado decisões equivocadas. Que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos perdoe e que o Senhor nos alinhe ao centro da Tua vontade em todas as coisas. Queremos ser muito assertivos, queremos andar, Pai, na perfeita vontade de Deus e que todo erro, Pai, seja convertido em milagres em o nome de Jesus Cristo. Eu peço a Tua bênção em favor dessa vida e em favor da sua casa, da sua família, em nome de Jesus Cristo. Visita, meu Pai. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. 6h45, eu vou entrar ao vivo dentro da academia aqui no Global e eu aguardo você. Vem ser nosso aluno. Vou estar ao vivo às 9 da manhã e depois às 18 horas. Que Deus abençoe a todos e até mais, se Deus quiser.